eu sou a professora Esther e você está aqui no nosso canal A História e Seus Caminhos. Já se inscreveu? Vai lá, se inscreva. Toda semana um novo vídeo com temas bem juntinhos ali com o que você está estudando e precisa entender melhor. E você que é pai, que é mãe, fica aqui com a gente para poder entender melhor e acompanhar seu filho. E também quem quiser entender e relembrar da história, fique aqui. Tenho certeza que vai aproveitar bastante. E hoje o nosso tema é a independência das colônias espanholas na América. Quando eu era aluna, eu senti uma dificuldade muito grande num fato. O meu professor de geografia chegava e falava: a América é dividida em 3 partes: América do Sul, América Central e América do Norte. Bem, até aí tranquilo. Porém, a professora de história chegava e dizia: bom, nós temos a América Latina e a América Anglo-Saxônica. Nossa, aquilo fazia, como assim? Aí um dia eu perguntei: professora, por que você fala que somos divididos em América Latina e América Anglo-Saxônica? E ela me disse: porque existiu 2 formas do espaço da América ser ocupada. Eu fiquei assim, pensei, 2 formas, né? Aí perguntei: como assim? Ela disse: bom, na parte norte foram os povos anglo-saxões que ocuparam, e na parte latina foram os latinos, descendentes dos latinos. Isso piorou minha cabeça. Até que um dia eu estava lendo uma obra e entendi exatamente por que houve essa divisão. Os historiadores do século XIX, após o processo de independência, tanto das colônias inglesas na América do Norte, e quanto das colônias espanholas e portuguesas na América Latina, definiram que seria a América Anglo-Saxônica e a América Latina. E nós estamos na América Latina. O que me deixou mais triste foi quando eu li que esses mesmos historiadores, definiram que essa América Anglo-Saxônica que se posiciona ou que fica geograficamente na América do Norte, e com uma extensão bem menor, é que seria considerada como o novo mundo, o lugar das riquezas, da liberdade. Eu fiquei preocupada e pensei: puxa vida, mas por que será? Eu vivo na América Latina. E à medida que eu fui estudando, eu fui entendendo por que esses historiadores fizeram essa definição. E é disso que a gente vai falar hoje. Bom, vamos falar da América Latina no campo dos espanhóis. A parte que os espanhóis dominaram. Até o século XVIII, a ocupação espanhola na América seguia os padrões regulares. Colônia atendendo metrópole economicamente. A Espanha, por sua vez, tinha organizado suas colônias, por essa época, em 4 reinados: a Nova Espanha, Nova Granada, Peru e Rio da Prata. Além desses reinados, mais 4 capitanias: Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile. Essa estrutura obedecia também às diferenças geográficas que os espanhóis encontraram na ocupação do território. Mas uma coisa era muito comum nesses espaços ocupados pela Espanha: a sociedade em si seguia sempre o mesmo padrão. Como assim o mesmo padrão? Os reis de Espanha, para manter a ordem, mandavam para a administração lideranças que deveriam ser nascidas na Espanha. Esses eram conhecidos como os chapetones ou capitães, as lideranças, os vice-reis ou os líderes locais, assim como também as autoridades eclesiásticas, da parte da igreja, tinham que ser diretamente da Espanha. Porém, aqui já tinha, por conta desses 300 anos que a Espanha já ocupava o território, já tinha uma certa comunidade de filhos desses espanhóis. Esses, então, formavam uma nova classe, chamada os crioulos. Crioulos era a forma como
Os espanhóis sempre chamaram as pessoas descendentes de espanhóis que nasciam fora do território europeu, né? No caso aqui na América. Esses crioulos que aqui estavam, eles tinham bastante poder econômico, sim, podiam ter grandes fazendas, fazer exportação, podia fazer o comércio, podia controlar as minas, podia até participar das câmaras municipais, chamadas cabildos. Mas eles nunca poderiam administrar, nunca tinham poder de mando. Abaixo dos crioulos ainda tinha mais gente, óbvio, né? Porque os espanhóis estavam ocupando o território que antes já tinha outros povos. Como se dividia esse pessoal? Aí vinham os mestiços, depois dos mestiços os indígenas e depois dos indígenas os escravos, tanto indígenas quanto africanos. Embora fosse proibido escravizar indígenas, mas existia lá um jeitinho. Então assim ficava dividido esse grupo. Os crioulos andavam um pouco insatisfeitos aí pelo século XVIII, assim como em várias localidades, com as explorações que vinham acontecendo por parte da metrópole. A metrópole, por sua vez, que também estava atravessando por algumas situações mais difíceis lá na Europa, estava começando a apertar ali um pouco mais, a exigir mais das colônias, né? Porque as coisas não iam lá muito bem. Até então, ninguém pensava em separação da Espanha. O que se pensava era em reduzir aí esses domínios espanhóis e esse aperto, essa exploração que vinha de Espanha. Por isso mesmo, como a gente está falando dos movimentos de independência, né, a gente percebe aí que por parte dos crioulos estava tudo bem. Os chapecãos muito mais ainda, porque eles vinham da Espanha e aqui eles iam dominando. Porém, alguns mestiços que também já tinham adquirido algum posicionamento não estavam muito satisfeitos e já começavam então a ser influenciados também. Lembra dos ideais iluministas? Lembra dos movimentos que ocorreram na América do Norte, no Haiti? Esses também começavam a pensar que já estava na hora de se livrarem aí da Espanha. E esses movimentos não eram por parte dos crioulos. Nós podemos contar aí 2 movimentos. No primeiro deles, por volta de 1780, controlado por Tupac Amaru, na região do Peru. Tupac Amaru era um descendente de outro Tupac Amaru que tinha lutado e resistido contra os espanhóis. E agora, no finalzinho aí do século XVIII, esse Tupac Amaru elaborou, organizou um movimento e tomou o poder lá do vice-rei, né? E até comandou e eliminou a escravidão, né? Eliminou o trabalho compulsório, que se chamava mita e encomienda. Só que é óbvio que a Espanha não ia deixar isso barato, né? Então, Tupac Amaru não conseguiu ir adiante, né? Ele foi preso e condenado à morte. Outro movimento que também chama a atenção aconteceu no México, esse já dentro do século XIX. Miguel Hidalgo, que era um padre, tinha sido convidado por uma comunidade que estava elaborando ali um movimento de independência, de separação mesmo da Espanha. Ele foi convidado para comandar esse movimento e ele até gostou. No começo era meio que um movimento assim misturado com igreja, com santo, mas tinha ali uma relação de luta e ele atraiu todas as pessoas que podiam, indígenas, mulheres, crianças, homens, escravos, né? E conseguiu ali fazer uma movimentação. Quando assumiu o poder, ele até fez algumas coisas. Também eliminou a escravidão, mas Hidalgo foi capturado, foi preso, perdeu uma batalha e foi condenado até pela própria igreja. Dizem até que um dos castigos que Hidalgo passou, arrancaram as pontinhas dos dedos dele durante a Santa Inquisição. Quando Hidalgo morreu, outro padre assumiu a sua posição, José Morelos.
Morelos também tentou, mas também foi sufocado. Isso por volta de 1810 no México. Então dá para perceber porque todos os movimentos que envolviam ali a população local, aquela população mais baixa, sempre eram achatados pela união dos crioulos, obviamente com os chapetones, recebendo reforço lá da Espanha. Porém, coisas que aconteciam lá na Europa começaram a influenciar do lado de cá. E nós já bem sabemos, como eu já disse, o iluminismo do século XVIII, as suas consequências, como a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, tudo isso também chega até os colonos. E alguns problemas que a Espanha passava lá na Europa também vão influenciar aqui. Um dos primeiros problemas que a Espanha passava era o seguinte: a dinastia que governava era de Bourbon. Os Bourbons eram de origem francesa. E durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos, como os franceses apoiaram os colonos, a Espanha também apoiou os colonos, né? Apoiou o lado francês e apoiou os colonos. Obviamente, a Espanha ficou estremecida com a Inglaterra, né? Já era um problema sério. Nesse momento, então, sem ter isso, já final do século XVIII, início do século XIX, sem ter como abastecer as suas colônias com produtos industrializados, pois a Inglaterra é que era a fornecedora de produtos, a Espanha teve que abrir os seus portos para nações amigas. E neste momento, qual era a nação mais próxima que poderia fornecer mercadoria? O jovem país Estados Unidos da América. Junto com as mercadorias, vinha então também um incentivo maior, porque os colonos, os crioulos colonos que aqui viviam, já percebiam, nossa, eles separaram, eles conseguiram a sua independência. Isso foi acelerando o movimento do lado de cá e os descontentamentos com a coroa espanhola, que cada vez mais exigia ali das colônias, né, atendimento aos seus interesses econômicos. Mas acontece que quando Napoleão, lá no poder, né, assumiu, após a Revolução Francesa, assumiu o poder, Napoleão também ocupou a Espanha. Agora, então, a Espanha já não era mais tão amiga dos franceses, pois Napoleão prendeu o rei, né, Fernando VII, e colocou seu irmão no poder. E começou, então, uma luta contra os franceses. A Espanha, inimiga agora no início do século XIX, contra os franceses. Do lado de cá, na América, também os crioulos, os chapetones, todo mundo se organizou para tentar impedir aí a dominação francesa. E nessa luta contra os franceses, lá na Espanha, né, as lideranças abriram para os colonos, para o pessoal da América, a possibilidade de independência após se livrarem dos franceses. Isso ganhou muita força e começaram então alguns movimentos aqui na América de libertação. Em torno de 1810, como a gente já viu o que tinha acontecido no México, porém em outros locais também começaram a ocorrer movimentos, como no Peru e na Argentina. E próximo à Argentina, ali pertencente ao território do Vice-Reinado do Rio da Prata, onde a Argentina estava se libertando, a gente tem o Paraguai. Só um pouquinho mais tarde, lá para 1815, começam a aparecer homens com força bem maior e que também eram crioulos, por incrível que pareça, eram crioulos, mas com uma força maior para trabalhar nessas lutas e nesses movimentos de independência. Dentre essas pessoas, a gente pode destacar Simão Bolívar, na parte norte da América do Sul, na região da Venezuela, em Caracas, e José Martins, que já tinha lutado na libertação da Argentina, depois partiu para o Chile, auxiliando então o Peru. Bolívar, em princípio, não conseguiu libertar a Venezuela, fugiu para a Colômbia. Lá ele se organizou, fortaleceu, voltou, libertou então a Venezuela, formando ali uma região chamada de Gran Colômbia. A Gran Colômbia abarcava Colômbia, Equador e Venezuela.
Mas nós precisamos voltar ao México. Nós falamos que o movimento de Hidalgo e de Morelos, lá para no início do século XIX, ele foi sufocado. E a movimentação só se tornou quando um espanhol, em 1821, obrigou o vice-rei a entregar-lhe o poder, obrigou a Espanha a reconhecer o seu domínio e tomou o comando, tornando-se aí o primeiro imperador, Agustín I Iturbide. Mas Iturbide, ele exagerou, O Agustín I passou da conta. Isso desagradou ali a população, os liberais que não estavam muito satisfeitos. E 3 anos depois, em 1824, ele foi tirado do poder e formou-se então uma república na região do México. Depois que acabou ali a guerra com Napoleão, a Inglaterra voltou os seus interesses para esses locais que estavam em movimento de independência e começou a influenciar, a favorecer, a auxiliar, Ao mesmo tempo, os Estados Unidos também abriam aí a famosa doutrina Monroe, em que eles diziam a América para os americanos. Mas a Inglaterra tinha mais força, então ela ajudou bastante nesses movimentos de independência. E aqui, então, é que vem aquela parte que eu disse que quando eu fui estudar, eu entendi por que a separação e por que aqueles historiadores consideravam a parte norte mais bem estruturada após os processos de independência. Porque, como consequência desse movimento de luta de independência da América Espanhola, porque depois falaremos do Brasil, vamos perceber aí que quase nada mudou. Por exemplo, os países que se formaram continuaram com uma classe de liderança, mantiveram a mesma estrutura como era antes, com a liderança dos chapetones, agora são os crioulos, e a população mais carente, mais abaixo, mestiços, indígenas e escravizados. Manteve a mesma forma. A forma econômica dependente também da exportação, produção na região para vender e também de produtos fabricados de outras regiões, como da Inglaterra, dos Estados Unidos. Foi tudo mantido como antes. E para piorar, o que algumas lideranças do movimento queriam era que todos ficassem unidos, como o caso de Simão Bolívar, que queria a união de todos, não conseguiu. As oligarquias locais foram fragmentando aquele território e dominando pequenas regiões, tornando então muito mais frágil e muito melhor para os países mais estruturados manterem aí a sua influência, Como eu já disse, o caso dos Estados Unidos e da Inglaterra. E as mulheres, professora, você não vai falar delas? Você sempre fala delas? Sim, nós temos algumas mulheres, não algumas, muitas mulheres que batalharam bastante junto dos homens. Podemos citar só 2 hoje, só para não deixar de registrar aqui. Policarpa Salavarieta. Digamos que ela trabalhou como uma agente secreta. Ela levava informações para os rebeldes, Avisava de ciladas ou de coisas que poderiam acontecer. Outra também que é importante lembrar, Manuela Sais. Manuela Sais, ela ficou para a história de uma forma distorcida, ruim. Simplesmente porque Manuela Sais separou-se do seu marido para acompanhar Simão Bolívar. A história não perdoou, a considerou como a amante de Simão Bolívar, mas muito pelo contrário. Manuela Sais foi uma mulher muito inteligente. Foi ela que fez os registros de toda a movimentação e deixou aí para que todos conhecessem o movimento, de como aconteceu. Bom, quer saber mais sobre essa história? Ainda precisamos conhecer bastante o que vai acontecer depois com a América Espanhola após a sua independência. Fique aqui com a gente. Numa próxima você vai conhecer mais um pouquinho disso aí. Dê seu like, faça seu comentário, inscreva-se
e continue aqui com a gente. Até uma próxima!